na página 42, fala o seguinte, vão atenção nessa página aí, hein? Paulo realizou a seguinte divisão e, orgulhoso da sua conquista, resolveu escrever para a sua professora, olha bem, para a sua professora, observe a operação que ele fez. Então, tinha lá para o Paulo 4,2 dividido por 0,6. Ele transformou os primeiros valores em fração. Olha bem, uma das formas de você efetuar a divisão com decimal é transformar primeiro os elementos em fração, depois aplicar a propriedade da divisão de fração, que é o quê? Repete a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Uma das opções é essa. Então, ele fez e achou a resposta 7. Então, ele mandou para a professora dele uma mensagem pelo WhatsApp, falando o seguinte: professora, eu observei que para dividir 4,2 por 0,6, posso transformar os números em frações e usar a divisão de fração, que já conheço. Descobri assim que 4,2 dividido por 0,6 é o mesmo que fazer 42 dividido por 6, que é igual a 7. A professora respondendo: está certo, Paulo. Agora explique-me como você faria para dividir 3,6 por 0,18. Seguiria o mesmo raciocínio. Faria a divisão seguindo, sem a vírgula. 3,6 por 0,18. O que Paulo faria? 36 por 18, que seria igual a 2. Faz sentido. Mas será que está correto? 3,6 dividido por 0,18 é igual a 2? Então, deve ser verdade que 2 vezes 0,18 é igual a 3,6, não acha? Ou seja, o que ela falou? Ela pediu que ele tirasse uma prova real para provar que o que ele falou era verdadeiro ou não. Aí, letra A, mostra que 2 vezes 0,18 é diferente de 3,6. E, portanto, a divisão que ele fez não está correta. Então, está aí. Vamos lembrar, como se faz divisão com multiplicação com decimal? Primeiro passo, multiplica sem você considerar a vírgula. Então, 0,18 vezes 2 daria 0,36. No final, como eu tenho duas casas decimais no total, o que fazer? Eu vou sempre contar da direita para a esquerda o total de casas decimais e colocar a vírgula. Daria 0,36. Então, como o fator 0,18 vezes 2 tem duas casas decimais e 2 é um número, um caso natural, o resultado terá duas casas decimais também. Ou seja, então a minha resposta não seria 3,6, seria então 0,36. Ou seja, Paulo estava errado. Letra B. Ele pediu para que você fizesse a divisão. 3,6 dividido por 0,18. Primeiro passo, transformou em fração. 36 décimos dividido por 18 centésimos. Como fazer? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ficaria 36 sobre 10 vezes 100 sobre 18. Você pode agora multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 100 vezes 36 daria 3.600. 10 vezes 18 daria 180. Efetuando a divisão, ficaria 20. Então, reparem a diferença. Paulo ele fez e achou 2. Só que a resposta correta era 20. Então, verifiquem que tem diferença. Tá? Letra C. Qual foi o erro cometido por Paulo? Paulo não levou em consideração o total de casas decimais do dividendo e do divisor. Na divisão de 4,2 por 0,6, ambos têm uma casa apenas. Então, está tranquilo. Basta você dividir normalmente. Só que 3,6 por 0,18 tem diferença na quantidade de casas decimais. E a teoria informa o quê? Numa divisão de decimais. O meu primeiro passo é verificar se existe uma igualdade de casas decimais. Se elas forem iguais, é só tirar a vírgula e dividir. Se não forem iguais, primeiro, eu igualo essas casas
colocando zeros onde falta, e tiro a vírgula e divido. Ok? Então, o erro do Paulo foi esse. Não observar as casas decimais. Agora, página 44, questão de número 1. É uma página até pequena, consta de 3 exercícios. Também sobre divisão. Determine o quociente, quer dizer, o resultado das divisões a seguir. Gente, você pode fazer direto, igualando as casas, ou até, se quiser, transformando os fatores em frações. Uma opção é sua. Então, letra A, 4 dividido por 0,5. Ou 4,0 por 0,5. Repare que ambos têm uma casinha decimal. Então, o que fazer? Basta você tirar a vírgula e dividir. Ficaria 40 por 5, que daria 8. Letra B, 18 dividido por 1,5. Repare por que colocar 18,0? Para determinar que ambos os fatores, os elementos, possuem parte decimal. Feito isso, eu vou tirar a vírgula e vou dividir. Ficaria 180 por 15, que daria 12. Letra C, 20 dividido por 0,4 ou 20,0 dividido por 0,4. De novo, como já está igualado as casas decimais, basta tirar a vírgula e efetuar a sua conta. Ficaria 200 dividido por 4, que é igual a 5. Letra C, 64 apenas dividido por 0,08. Reparem que existem 2 casas decimais. Então, o que fazer? Igualar o 64 com 2 zeros. Igualou, tira-se a vírgula. Então, ficaria 6.400 dividido por 8, que daria apenas 800. Então, a forma mais prática de você efetuar uma divisão com decimal é você, primeiro passo, igualar as casas decimais. Aonde faltar casas, você coloca zeros. Feito isso, igualou, tira-se a vírgula, aí sim divide-se os elementos normalmente. Questão de número 2. Para fabricar um clipe para papel, é necessário 0,18 metros de arame. Nossa, um clipe só, hein? Quantos clipes poderão ser fabricados com um rolo de 289 metros de arame? Então, basta fazer o quê? Dividir 289 por 0,17. Como tem 2 casinhas decimais, o que fazer? Igualar primeiro. Então, ficaria 289,00 dividido por 0,17. Igualei as casas. O que fazer? Cancelar a vírgula. Então, ficaria 28.900 por 17. Aí, fazendo a divisão normalmente, você acharia 1.700. Ou seja, portanto, poderão ser fabricados 1.700 clipes. Então, de novo, reparem. Qual a importância? Primeiro passo, igualar as casas decimais. Feito isso, resolver as continhas normalmente. Terceira questão. Sabendo que 456 dividido por 24 é igual a 1,9. Determine o resultado de... Olha que interessante essa continha. 45,6 dividido por 2,4. Repara que ambos têm uma casinha decimal só. Ou seja, já está igualado. Então, o que fazer? Tirar a vírgula e fazer a continha. Se tirar a vírgula e fizer a continha, ficaria o quê? Apenas 19 de novo. Letra B. 45,6 dividido por 0,24. Reparem que o divisor tem 2 casas decimais. O dividendo tem apenas uma, isso não pode. Então, o que fazer primeiro? Acrescentar 0. Ficaria, então, 45,60 dividido por 0,24. Depois que eu igualei a casinha colocando 0,
no dividendo, tira-se a vírgula e divide-se. Aí acharíamos, no final, 190. E agora, dialogar e conhecer, também página 44. Ele fala, observe como Laura pensou sobre a seguinte questão. Dividir 0,9 por 0,4 é o mesmo que dividir 9 por 4. Por que isso? Porque ela igualou a casinha decimal, como já está igualado o dividendo e o divisor, ela tirou a vírgula e dividiu. Então, a pessoa foi nisso. Assim, 9, dividido por 4, o resultado é 2 e vai sobrar 1. Vai ter como resto 1. E 4 vezes 2, 8. 8 para 9 sobra 1. Ela pensou isso. Como é possível que de 0,9 por 0,4 resulte em 2 e sobre ainda 1 para dividir? Ó, como que pode... Laura dividiu 9 décimos em grupo de 4 décimos. Então, deu 2 grupos e sobrou 1 décimo. Ou, se você tivesse igualado já 9 dividido por 4, vai dar 2 no quociente. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8 sobra 1. Então, sobraria 1. Essa foi o que foi pensado. Então, página 46 agora, ela fala o seguinte, determine os quocientes, quer dizer, o resultado decimal das divisões a seguir. Então, 45 dividido por 2. Então, observe uma coisa que é interessante. Na sua casa, às vezes, você vai querer usar uma calculadora. É com você, só que eu aconselho você a tentar sempre fazer os cálculos manualmente e só confere no final com a calculadora. Porque no Enem, numa provinha de bolsa, em vestibulares, não se pode usar calculadora. Então, quando você começa a usar a calculadora direto, você se acostuma com ela. E o dia que você não puder usar, você vai sentir dificuldade. Então, muitos alunos hoje têm dificuldade em fazer conta em matemática. Por quê? Por causa do uso da calculadora, infelizmente. Tá? Então, uma opção do aluno. Então, vamos lá começar. 45 dividido por 2. O ideal é você fazer gradativamente as contas. Por exemplo, vou começar com a dezena, que é o 4. Que valor vezes 2 dá 4? É o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4, 0, abaixou o 5. Que valor vezes 2 dá 5? Dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 tira 4, sobra 1. Reparem que na minha organização não tinha mais nada a ser abaixado no 45, não existia mais nada. Então, o que fazer? Coloca-se um 0 junto com um 10, um 0 que não existia, se você observar, não existia. Colocou-se um 0 e no quociente vai uma vírgula. Aí você continua. Ficou 10. Que valor vezes 2 dá 10? É o 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Ou seja, 45 dividido por 2 é igual a 22,5. Letra B, mesma coisa. 9 dividido por 5. Que valor vezes 5 dá 9 ao próximo? Dá 1. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5 sobra 4. Repare que não tinha mais ninguém com 9. Então, o que acontece? Colocou-se junto com o do 4 um 0 imaginário. Quando você coloca um 0 que não existia na sua continha, no dividendo, acrescenta-se uma vírgula no quociente. Então, ficaria 1, agora sim. Que valor vezes 5 dá 40? 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 dá 0. Então, 9 dividido por 5 dá 1,8. Próxima. 153 dividido por 60. Que valor vezes 60 é igual a 153 ou próximo? Vai dar 2. 2 vezes 60 dá 120. 153 menos 120 sobraria 33. Repare que não tem mais nada para ser abaixado.
Então, o que acontece? Coloca-se um zerinho imaginário e acrescenta no seu quociente uma vírgula. Então, ficaria 330 e no quociente uma vírgula. Aí você começa a completar. Que valor vezes 60 dá 300 ou o próximo? É o 5. 5 vezes 300, vezes 60 dá 300. Subtraindo ali, sobraria 30. Aí faltou um negocinho. No 30 aí, de novo, posso colocar um zerinho do lado do 30 lá no final. Aí ficaria 300. E coloca um outro 5 no quociente. 5 vezes 60 dá 300. Menos 300 é igual a 0. E agora, a nossa continha ali é 35,14 dividido por 1,4. O que ele fez aí? 35,14 tinha duas casas decimais. 1,4 tem apenas uma. Então, o que ele fez? Colocou um zerinho do lado do 4. Então, ficaria 1,40. Igualaria as casas decimais. Igualou as casinhas, eu vou tirar a vírgula e efetuar a minha divisão. Ficaria, então, 3.514 dividido por 140. Vou começar a minha divisão. Vou pegar o 351. Que valor vai 140 chega próximo a ele? Dá 2. Então, 351 menos 280 sobraria 71. Abaixo 4. Que valor vezes 140 dá 714 e é o próximo? 5 dá 700. 714 menos 700 sobraria 14. Reparem que aí parou. Coloquei um zerinho que não existe e uma vírgula no quociente. Então, ficaria 140 de um lado, 140 do outro. Vai dar 1 e sobrar 0. Então, essa é a parte das divisões envolvendo, no caso, decimais. Segunda questão. Segunda questão. Fala o seguinte. Observe a figura e responda as questões. Por favor, quanto custam 5 quilos de laranja? Aí, o feirante respondeu, R$8. Então, reparem, 5 quilos de laranja custavam R$8. Vamos ver agora, então. Letra A. Quanto custa 1 quilo de laranja? Como fazer? Basta dividir 8 por 5. Se eu dividir 8 por 5, eu acharia R$1,05. Que valor vezes 5 dá 8 ao próximo? Dá 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5 sobra 3. Coloquei um zerinho imaginário e uma vírgula no quociente. Então, ficaria R$1,60 cada quilo de laranja. Letra B. Quanto a moça gastaria se ela comprasse 3,5 quilos de laranja? Se nós descobrimos que 1 quilo é R$1,60, para descobrir 3,5 kg, basta fazer o quê? 3,5 vezes 1,60. 1,6 também pode ser. O primeiro passo é fazer a multiplicação sem olhar para a vírgula. Daria, no final, 560. Aí, o que fazer? Quantas casas decimais nós temos no total? Temos 2 casas. Uma no primeiro fator, outra no segundo fator. Então, conta-se da direita para a esquerda, 2 casas e coloca-se a vírgula. Ficaria, então, a moça gastaria R$5,60, no caso, em 3,5 kg de laranja. Você pode fazer até isso, consegue com seus pais, né? No mercado ou em algum lugar, e fazer essa contabilidade para ajudar o seu pai ou sua mãe a fazer compras. É interessante isso. Ora, a questão número 3 é muito interessante, hein? Marca essa questãozinha aí para uma prova, é muito interessante. Fala o seguinte, um comerciante comprou 800 canetas, planejando revendê-la por R$3,75 cada uma. Então, reparem bem, 800 canetas, ele vai vender as 800 por R$3,75. No entanto, algumas das canetas compradas estavam com defeito e não podiam ser revendidas. Nossa, tadinho.
Para receber a quantia planejada, o comerciante aumentou o preço da venda para R$ 4,00. Então, quantas canetas estavam com defeito? Então, repare o seguinte, ele queria ter, no caso, o mesmo lucro. Independente de ter canetas ruins ou não, ele queria obter o mesmo lucro final. Então, o que fazer? Vamos ver quanto ele iria receber se tivesse vendido todas as canetas. Então, 3,75 vezes 800. Ele ganharia R$ 3.000. Se ele tivesse vendido as 800 canetas, ganharia R$ 3.000 de lucro. Só que isso não aconteceu. Algumas canetas estavam estragadas. Só que, o que ele fez? Aumentou o valor da caneta, da unidade, para R$ 4,00. Então, vamos saber quantas canetas ele vendeu para obter R$ 3.000 se vendeu cada caneta por R$ 4,00. Então, o que fazer? Basta você dividir 3.000 por 4. Efetuando a divisão 3.000 por 4, acharíamos 750 canetas. Aí, o que fazer agora? 800 menos 750. Foi igual a 50 canetas. Ou seja, haviam 50 canetas com defeito no que ele comprou. E a questão de número 4, que fala o seguinte. Rita tem R$ 13,30 em moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Ela tem a mesma quantidade de moedas de cada valor. Então, quantas moedas ela teria no total? Se você somasse tudo bonitinho, 5 centavos, mais 10 centavos, mais 25 centavos, mais 50 centavos de R$ 1, ela teria um total de R$ 1,90. Então, o que fazer? Basta dividir 13,30 por R$ 1,90, que deu 7. 7, no caso, 7 vezes 5 daria 35. Ou seja, ela tem 35 moedas no total.